pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje, vamos fazer a segunda parte do nosso tapete luz sem as flores no meio. Na primeira videoaula, eu fiz aqui junto com vocês 8 motivos aqui pra gente iniciar o nosso tapete. A gente fez uma carreira aqui de pontos fechados, uma de espacinhos e a última aqui de pontos fechados, pra gente dar início à nossa segunda parte agora, tá bom? Caso você não tenha visto como eu fiz a primeira videoaula e quer fazer, eu vou deixar lá embaixo na caixa de informações do vídeo, tá bom? Então, você clica lá e você será direcionado à parte 1 do nosso tapete. Então, aqui a gente vai dar continuidade. Nesta última carreira aqui de pontos fechados, ficamos com um total de 184 pontos altos. Desses 184 pontos altos, a gente vai dividir da seguinte forma a parte reta da parte oval. 44 pontos vai ser aqui para nossa parte reta, 48 para oval. 44 para a parte reta e 48 para a parte oval. Eu vou deixar uma foto aí na tela para vocês verem de como que fica as marcações. Só que é bem fácil de fazer, então eu nem vou utilizar marcador aqui não. Vou utilizar apenas aqui no início para vocês entenderem melhor. Aqui é onde eu finalizei na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, eu vou marcar que aqui será o início da minha parte reta, certo? O final da minha parte reta vai ser quando eu contar 44 pontos. Então, aqui eu vou contar, eu tinha antes 42, tinha dado bem aqui. 44 vai dar mais ou menos aqui, ó. Mas é só pra me mostrar, porque se eu contar aqui vai demorar pra me contar com vocês, tá bom? Aqui a gente vai iniciar o nosso desenho da seguinte forma. Aqui onde eu tô com as minhas 3 correntinhas, eu vou caminhar para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixo aqui no próximo ponto. Então, vou alongar aqui o meu fio e vou fazer um primeiro ponto baixo, porque se eu não alongar, vai ficar bem pequenininho aqui o meu primeiro ponto baixo. No próximo ponto, vou fazer o segundo ponto baixo. No próximo, o terceiro ponto baixo. E no próximo, o quarto ponto baixo de base. Então, eu fiz um ponto baixo para cada ponto alto feito da carreira anterior. Lembrando que eu minguei aqui onde eu estava com as 3 correntinhas. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas agora. E vou virar a minha peça para o lado avesso. Virei, eu vou laçar o meu fio e vou voltar no primeiro ponto dos 4 pontinhos baixos. Aqui eu vou fazer um ponto alto, ficando desta forma por enquanto. Agora, eu vou subir com 1, 2, 3 correntinhas e vou virar pro lado direito. Então, por enquanto, eu trabalhei 4 pontinhos baixos, subi 4 correntes e fiz um ponto alto no primeiro ponto baixo e agora 3 correntinhas, certo? Na argolinha aqui de 4 correntes, eu vou trabalhar 6 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e para finalizar, 6 pontos altos na argolinha de 4 correntes, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, eu vou pular 2 pontos altos de base. No terceiro ponto, eu vou fazer o meu primeiro pontinho baixo. Vai ficar assim por enquanto. Novamente, vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um pontinho baixo. E no próximo, um ponto baixo. Ficamos aqui, então, com 4 pontos baixos aqui de base, um em cada ponto alto feito da carreira anterior. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou virar aqui pro lado avesso. Virei, pessoal. Agora, é o seguinte, a gente vai trabalhar espacinhos aqui agora, certo? Então, aqui a gente vai ter o total de 3 espacinhos. Para fazer os 3 espacinhos, eu vou vir no primeiro ponto alto aqui e vou fazer um pontinho alto. Vai ficar assim. Faço uma corrente, pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto alto, formando o meu primeiro espacinho. Faço uma corrente, pulo um ponto alto de base. No próximo, faço um ponto alto, formando o segundo espacinho. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, venho na terceira correntinha e trabalho um ponto alto, finalizando aqui 3 espacinhos, certo? Agora, eu vou subir com 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou virar aqui pro lado direito.
Virei, eu venho no próximo pontinho alto e trabalho um ponto alto, formando o meu primeiro espaço aqui da parte de cima. Faço uma corrente, venho no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto, formando o segundo espacinho. Faço uma corrente, venho no próximo ponto alto e trabalho um pontinho alto, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, na argolinha de 4 correntes, eu vou fazer 6 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizados aqui, então, 6 pontos altos na argolinha, eu vou pular 2 pontos altos de base. No terceiro, eu vou fazer o meu primeiro pontinho baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, eu vou pro próximo ponto alto e trabalho o segundo ponto baixo. No próximo ponto alto, o terceiro ponto baixo. No próximo, o quarto pontinho baixo de base, ficando desta forma aqui. Agora, a gente vai repetir aqui o nosso desenho. Vou subir com 1, 2, 3, 4 correntes e vou virar aqui pro lado avesso. Virei, eu venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Vai ficar assim. Faço uma corrente, pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto alto. Novamente, uma corrente, pulo um ponto alto de base. No próximo, faço um ponto alto. Já formei 2 espacinhos. Faço uma corrente, pulo um ponto alto de base. No próximo, faço um ponto alto. Assim, a gente formou 3 espacinhos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. 3 para ser equivalente ao ponto alto e 1 para ser de separação. Viro a minha peça aqui para o lado direito. Venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Vai ficando assim. Faço uma corrente, vou no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Assim, a gente fica com 3 espacinhos embaixo e 3 espacinhos em cima desta forma. Agora, eu venho na argolinha de 4 correntes, trabalho 6 pontos altos. Então, já fiz o meu primeiro ponto, o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto, o quinto e, para finalizar, o sexto ponto alto, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, eu vou pular 2 pontos altos de base, no terceiro, trabalho um ponto baixo. E vai ficando desta forma aqui. Assim, a gente vai repetir até ficarmos com 7 conjuntinhos de 4 pontos baixos. Aqui eu já estou iniciando o quarto conjuntinho, tá vendo? A gente já fez 1, 2, 3. Vamos fazer ao todo 7 conjuntinhos aqui de 4 pontos baixos de base. Então, a gente sempre trabalha 4 pontos baixos aqui na parte reta, 1 em cada ponto alto de base. Finalizados os 4 pontinhos, um para cada ponto, é só subir 4 correntinhas, vira pro lado avesso a peça, volta no primeiro pontinho alto aqui e trabalha um ponto alto. Agora, a gente forma os 3 espacinhos. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo, faz um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo, um ponto alto. Novamente, uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Finalizados os 3 espacinhos, é só subir com 1, 2, 3, 4 correntes. Aí, vira pro lado direito e repete aqui os 3 espacinhos. Então, a gente vai no próximo ponto alto, faz um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto, faz uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto. Assim, a gente forma os 3 espacinhos embaixo e 3 espacinhos em cima. Na argolinha, é só você fazer 6 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5 e, para finalizar, 6 pontos altos. Finalizados os 6 pontos altos, vai ficando desta forma aqui.
Agora, eu pulo 2 pontos de base, no terceiro eu faço o meu primeiro ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até formar os 7 conjuntinhos com 4 pontos baixos de base. Eu vou dar uma pequena adiantada aqui na minha parte reta, trabalhando os 7 conjuntinhos, e volto pra gente dar início à nossa parte oval, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantadinha aqui, então. Ao todo, eu trabalhei aqui, ó, vou contar apenas os conjuntinhos de 4 pontos baixos, tá bom? Eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos com 4 pontos baixos de base, tá certo? Agora, a gente vai dar início à nossa parte oval. A diferença entre a nossa parte oval e a nossa parte reta é bem simples. Ao invés de trabalhar 4 pontinhos baixos de base e pular 2, vamos fazer 3 pontos baixos de base e vamos pular 2. Então, na parte reta, a gente vai ficar com 7 biquinhos aqui com 4 pontos baixos de base, pulando 2. Na parte oval, a gente vai ter 10 bicos, utilizando 3 pontos baixos de base e vamos pular 2, tá bom? Então, aqui eu já estou finalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos na alcinha de 4 correntes. Este daqui é o meu biquinho de número 7 da parte reta. Vou pular 2 pontos de base e aqui eu já vou iniciar a minha parte oval aqui, então, onde eu coloquei o meu marcador. Então, fiz aqui um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo e no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui eu não fiz as marcações com vocês, porque é bem simples de executar aqui o nosso bico, tá bom? Então, nem tem necessidade. Se deu certo aqui os 184 pontos dessa carreira, vai dar certinho também o seu bico aqui no final. Então, aqui, eu trabalhei já os 3 pontos baixos de base, após fazer aqui o nosso bico de número 7. Eu trabalho 4 correntinhas, viro pro lado avesso, e aqui eu sigo com a mesma repetição que a gente estava fazendo anteriormente. Volto no primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto. Agora, a gente faz 3 espacinhos. Então, eu faço uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo, um ponto alto. Já formei 2 espacinhos. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, venho no último ponto, trabalho um ponto alto, formando 3 espacinhos menores. Para subir, a gente sobe com 4 correntinhas. 3 para ser equivalente ao ponto alto e 1 para ser de separação. Agora, volta no próximo pontinho alto e trabalha ponto alto sobre cada ponto alto. Todos com uma correntinha aqui de separação. Assim, vamos ficar com 3 espacinhos embaixo e 3 espacinhos em cima. Então, aqui, após fazer os 3 espacinhos na parte de cima, ficou desta forma aqui. Agora, na argolinha de 4 correntes, é só trabalhar 6 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizados aqui, então, os 6 pontos altos, eu vou pular 2 pontos altos de base, no terceiro eu faço o meu primeiro ponto baixo. Como eu expliquei para vocês, a gente vai ter 10 bicos ao todo na parte oval, utilizando 3 pontos baixos de base. Então, eu faço no próximo ponto o segundo ponto baixo e no próximo ponto o terceiro ponto baixo. Aí, a gente volta com a mesma repetição. Trabalha 4 correntes, vira aqui para o lado avesso, volta no primeiro ponto, trabalha um ponto alto. Aí, faz uma corrente, pula um ponto alto de base, no próximo faz um ponto alto. Faz uma corrente, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Novamente, uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. Assim, a gente forma as 4 correntes e os 3 espacinhos. A gente sobe com 4 correntes, vira aqui para o lado direito, volta no próximo ponto alto, trabalha um ponto alto. Faz uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Novamente, faz uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Formado os 3 espacinhos embaixo e 3 espacinhos em cima, é só preencher aqui a nossa argolinha de 4 correntes com 6 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5 e 6.
Finalizados aqui os 6 pontos altos, é só pular 2 pontos altos de base, no terceiro faz o primeiro pontinho baixo. No próximo, o segundo ponto baixo, e no próximo, o terceiro ponto baixo. Finalizados 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, faz 4 correntes, vira para o lado avesso e continua com a mesma sequência aqui. Eu vou dar uma pequena adiantadinha na minha parte oval, até completar os 10 biquinhos aqui, utilizando 3 pontos baixos de base, e volto para me explicar como você vai fazer a próxima parte reta também, tá bom? Para ficar bem explicadinho aqui e todo mundo conseguir fazer, tá certo? Então, vou dar uma pequena adiantadinha e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, na minha parte oval. Ao todo, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bicos, utilizando 3 pontos baixos de base e pula 2. 3 pontos baixos de base e pula 2, tá bom? Então, aqui a nossa marcação da parte oval, eu não fiz aqui com vocês, mas são 48 pontos, porque é bem simples o nosso biquinho. Então, o nosso primeiro marcador ficou aqui no primeiro ponto baixo dos 3, e o último marcador, que dá 48 pontos, fica aqui no último dos 3 pontos baixos, tá vendo? O espaço de 2 correntinhas vai ser igual a gente fez aqui do outro lado. Já vai servir para os 44 pontos da parte reta, tá bom? Então, é bem simplesinho aqui o jeito que eu vou explicar para vocês, tá? Fizemos aqui 7 biquinhos, utilizando 4 pontos baixos de base, pula 2. Após fazer aqui os 7 biquinhos, a gente vai fazer 10 bicos, utilizando 3 pontos baixos de base. Então, até aqui, eu já fiz 17 bicos, tá bom? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bicos, utilizando os 4 pontos baixos. Aí, o oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º, eu utilizei 3 pontos baixos ao invés de utilizar 4, tá bom? Então, após aqui finalizar o biquinho de número 10 aqui da nossa parte oval, a gente vai voltar a trabalhar 4 pontos baixos de base e vamos fazer 7 biquinhos, igual a gente fez aqui deste outro lado da parte reta. Então, finalizei 6 pontos altos aqui na argolinha de 4 correntes, eu vou pular 2 pontos altos, no terceiro eu faço meu primeiro ponto baixo. E tanto na parte reta quanto na parte oval, eu sempre pulei 2, tá bom? Então, agora, a gente volta a fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto alto feito da carreira anterior. Feitos os 4 pontos baixos, a gente vai voltar a fazer o nosso biquinho. Trabalha as 4 correntes, dá uma viradinha pro lado avesso, volta no primeiro pontinho aqui, faz um ponto alto, uma corrente, pula um ponto alto de base, no próximo faz um ponto alto. Faz uma corrente, pula um ponto alto de base, no próximo faz um ponto alto. Novamente, faz uma corrente, pula um ponto, no último ponto fechado, trabalha um ponto alto, formando 3 espacinhos. Aí, sobe com 4 correntinhas, que 3 é equivalente ao ponto alto e uma para ser de separação, volta para o lado direito, vem no próximo ponto alto e trabalha um ponto alto. Faz uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Faz uma corrente, próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, na alcinha de 4 correntes, é só fazer 6 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizados 6 pontos altos, eu vou pular 2 pontos altos de base, no terceiro eu faço o meu primeiro ponto baixo aqui. No próximo, eu completo o segundo, no próximo, o terceiro e no próximo, o quarto ponto baixo. Então, aqui na nossa parte reta, vamos completar 7 biquinhos utilizando 4 pontos baixos de base. Então, a gente já fez um conjuntinho e agora estamos iniciando o segundo. Então, eu vou dar uma pequena adiantadinha e vou fazer os 7 biquinhos da parte reta e volto para mostrar para vocês como é que ficou, pra gente dar início à outra parte oval, tá bom? Prontinho, já dei mais uma pequena adiantadinha aqui, então, e trabalhei, após fazer os 10 biquinhos aqui na parte oval, estou contando os conjuntinhos de 3 pontos baixos para facilitar, tá bom? Então, eu trabalhei os 10 com 3 pontos, aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biquinhos, utilizando 4 pontos baixos de base,
e sempre pulando 2. Então, após fazer aqui o nosso biquinho de número 7 da parte reta, eu vou pular 2 pontos. No terceiro ponto, eu trabalho um ponto baixo. Então, aqui a gente fica ao todo com 44 pontos na nossa parte reta, tá bom? Contando o primeiro aqui espacinho, após fazer aqui o último dos 10 de 3 pontos baixos e contando o último espacinho aqui também, tá bom? Então, agora a gente vai fazer 10 bicos na parte oval, utilizando 3 pontos baixos de base, um para cada ponto alto feito. Fez os 3 pontos baixos, sobe com 4 correntes, vira para o lado avesso e volta com a mesma sequência de repetições. Vem no primeiro ponto, faz um ponto alto, uma correntinha. Pula um ponto de base, próximo ponto alto, um ponto alto. Faz uma correntinha. Pula um ponto de base, no próximo ponto, um ponto alto. Faz uma corrente, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Formou aqui os 3 espacinhos após fazer as 4 correntes? Sobe com 4 correntinhas, vira para o lado direito, vem no próximo ponto alto, trabalha um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto e uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto. E assim a gente formou os 3 espacinhos embaixo e 3 espacinhos em cima. Na alcinha de 4 correntinhas, é só fazer 6 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Finalizados 6 pontos altos, pula 2 de base. No terceiro ponto, faz o primeiro ponto baixo. Lembrando que na parte oval, a gente vai fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto alto feito da carreira anterior. Finalizados 3 pontos baixos, faz 4 correntes e volta a trabalhar tudo novamente. Então, aqui na parte oval, a gente vai completar 10 biquinhos utilizando 3 pontos baixos de base. Igualzinho eu falei para vocês fazerem aqui deste outro lado, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada na minha parte oval. E quando eu estiver finalizando, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou e pra gente finalizar a nossa carreira juntos, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então. E ficou dessa forma aqui o nosso tapete por enquanto. Trabalhamos 7 biquinhos aqui na parte reta, utilizando 4 pontos baixos de base. Após fazer os 7 biquinhos, fizemos 10 bicos aqui na parte oval, utilizando 3 pontos baixos de base. Novamente, trabalhamos aqui 7 biquinhos, utilizando 4 pontos baixos de base. E para finalizar, a gente faz novamente 10 bicos aqui, utilizando 3 pontos baixos. Então, aqui, após o nosso 7º biquinho da parte reta de 4 pontinhos baixos, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 biquinhos utilizando 3 pontos baixos de base. E sempre pulamos 2 pontos. Então, aqui dá certinho. Eu finalizei os 3 pontos baixos, trabalhei aqui fazendo o meu espacinho de cima, o espacinho de baixo e trabalhei na argolinha aqui 6 pontos altos. A gente vai pular exatamente 2 pontinhos de base. Então, eu vou introduzir no nosso primeiro ponto baixo aqui e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar aqui a nossa carreira. Aqui a gente vai fazer um espacinho, onde a gente faz aqueles 3 espacinhos embaixo e 3 espacinhos em cima. Para a gente poder fazer, a gente vai fazer o seguinte: eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos neste ponto alto. Agora, eu vou vir bem aqui na cabecinha do ponto alto, vou fazer o ponto baixíssimo, uma correntinha e vou dar uma viradinha aqui para o lado avesso. Virei, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui a gente já vai ter um espaço, certo? Então, eu vou pular 2 pontos de base, no terceiro é que eu vou trabalhar o meu primeiro pontinho alto. Fiz o ponto alto, agora eu vou fazer uma corrente, vou pular um ponto apenas de base, no próximo faço um ponto alto. Agora, faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Então, a nossa única diferença é que para finalizar aqui, eu pulei esses 2 pontinhos aqui de base, tá bom? E vim no terceiro e fiz meu primeiro ponto. Então, pessoal, ficou desta forma por enquanto.
Agora, eu vou subir com 1, 2, 3, 4 correntes. E vamos virar para o lado direito, que está ficando desta forma aqui por enquanto. Agora, eu volto no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma corrente, venho no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Para finalizar aqui agora o nosso último espacinho, eu vou fazer uma corrente e vou vir aqui, ó, bem na cabecinha aqui do ponto alto, onde a gente tem essas 3 correntinhas aqui, onde a gente introduziu esse ponto alto aqui, tá vendo? E aqui a gente vai finalizar fazendo um ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui a nossa finalização, tá bom? Agora, pra gente dar continuidade, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar nesse espacinho aqui de cima. Então, eu vou fazer aqui pontos baixíssimos. Fiz 2 pontos baixíssimos, na cabecinha do ponto alto eu vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos, e agora que eu cheguei no meu espacinho de cima, eu vou fazer um ponto baixo. Então, por enquanto, ficou desta forma aqui, tá bom? Agora, a gente vai ter diferença da parte reta para a parte oval. A gente vai fazer o seguinte: 7 alcinhas aqui da parte reta, a gente vai trabalhar utilizando 5 correntinhas. E aonde eu fiz aqui os meus biquinhos, nos 10 biquinhos onde eu utilizei 3 pontos baixos, a gente vai utilizar 6 correntinhas, tá bom? E sempre vamos prender com ponto baixo em cima aqui do nosso último espacinho. Então, fiz o primeiro ponto baixo, aqui a gente tá na nossa parte reta. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Não faça sua corrente muito apertada, porque senão vai ficar bem repuxadinho, tá bom? Então, venho aqui no espaço de cima, faço um ponto baixo, ficando assim. Novamente, trabalho 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá no próximo espacinho, faço um ponto baixo, ficando desta forma por enquanto. Novamente, a gente faz 1, 2, 3, 4 e 5. Vou no próximo espacinho aqui de cima, faço um ponto baixo, ficando desta forma por enquanto. Novamente, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou no próximo espacinho de cima, faço um pontinho baixo. Por enquanto, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 argolinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou aqui no próximo espacinho, prendo com um ponto baixo. Novamente, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 alcinhas de 5 correntinhas. A nossa 7ª alcinha de 5 correntes, eu vou fazer aqui na direção dos 4 pontos baixos, tá bom? Então, a gente vai iniciar com as 6 argolinhas, utilizando 5 correntinhas, tá bom? Agora, a gente chegou na nossa parte oval. Vamos trabalhar 10 argolinhas, utilizando 6 correntinhas. Então, para não ficar repuxado, não pode fazer as correntinhas muito apertadinhas, tá bom? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui no espacinho de cima, faço um pontinho baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou no próximo espacinho, faço um pontinho baixo, ficando desta forma por enquanto. Novamente, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou no próximo espacinho e um ponto baixo. Vamos fazer 6 correntinhas até completarmos 10 argolinhas, tá bom? Então, aqui eu já trabalhei 1, 2, 3. Então, vou fazer 10 argolinhas e já retorno com vocês, tá bom? Prontinho, já deu uma pequena adiantadinha aqui, então. Eu marquei a minha primeira argolinha aqui de 6 correntinhas, apenas para facilitar aqui. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 argolinhas utilizando 6 correntinhas. Note que na próxima argolinha já tá na direção da nossa parte reta, onde a gente trabalhou 4 pontinhos baixos. Então, aqui, após fazer as 10 argolinhas utilizando 6 correntinhas, vamos trabalhar 7 argolinhas utilizando apenas 5. Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5. Vou aqui no espacinho de cima, faço um ponto baixo.
Novamente, vou fazer 5 correntinhas. Vou no próximo espacinho, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Próximo espacinho, um ponto baixo. Vamos fazer 7 argolinhas com 5 correntinhas e após finalizar as 7 argolinhas com 5, a gente vai dar início à nossa parte oval novamente, que é aqui no encontro das 4 pontinhos baixos para os 3 pontos baixos aqui. Então, após finalizar as 7 utilizando 5 correntinhas, é só você fazer 10 argolinhas utilizando 6 correntes. Então, eu vou finalizar aqui essa parte reta, vou fazer a parte oval e volto para a gente poder fazer a nossa última argolinha aqui, que será de apenas 5 correntinhas, porque lembra que eu falei para vocês que a gente iniciou com apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, certo? Então, a 7ª argolinha aqui vai ser aqui no final. Então, eu vou dar uma pequena adiantadinha e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantadinha aqui, então, e trabalhei. Após fazer as 7 argolinhas com 5, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 argolinhas utilizando 6. Então, para finalizar agora, a gente tá na nossa parte reta. Tá vendo que aqui a gente tem o encontro dos 3 pontos baixos com os 4 pontinhos baixos? Então, aqui a gente vai fazer a nossa 7ª alcinha aqui para completar com 5 correntinhas. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui, então, no nosso primeiro pontinho baixo, e aqui eu finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Aqui agora é o seguinte, note que quis aqui querer ficar bem repuxadinho. Na nossa próxima carreira, a gente vai arrumar aqui de forma bem fácil, tá bom? Se eu colocar as minhas correntinhas aqui largas, na próxima carreira pode embabadar. Então, aqui é o seguinte, tem um pequeno segredinho aqui agora que vai abrir o nosso tapete. Aqui, a gente vai fazer diferente aqui nos pontos baixos. Em todos os pontos baixos aqui da nossa carreira, tanto na parte reta quanto na parte oval, ele vai ter 2 pontos. Como assim? O primeiro ponto baixo, a gente vai pegar aqui na alcinha do ponto baixo, e o segundo ponto a gente vai pegar dentro do Vzinho do ponto baixo, tá bom? Então, em todos, tanto na parte reta quanto na parte oval, vai ter 2 pontos. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem de como que vai ficar, tá bom? Onde a gente vai colocar os 2 pontos, certo? Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui, como a gente faz o ponto baixíssimo, ele fica mais aqui por fora aqui do nosso Vzinho do ponto baixo, tá vendo? Então, aqui eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. E agora, eu vou vir aqui no mesmo lugar dentro do ponto baixo e vou fazer mais um ponto alto. Porque, como eu expliquei para vocês, em todos os pontos baixos teremos 2 pontos, tá bom? Então, agora a gente tem 5 correntinhas. Vamos trabalhar um ponto alto em cada correntinha feita. Aqui, você pode ver aonde você acha mais fácil. Se você quiser pegar dentro da correntinha, ou se você quiser pegar aqui por fora. O meu eu vou pegar por dentro, porque eu acho que fica mais fácil. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer 5 pontos altos, um em cada correntinha aqui de base. Então, a gente vai fazer 5 pontos altos, ficando desta forma aqui, tá vendo? Agora, pessoal, a gente vai trabalhar igual eu expliquei pra vocês. Após trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o meu faltou uma correntinha pra trabalhar. Então, a gente faz os 5 pontos altos, um em cada correntinha aqui de base. Vamos trabalhar um ponto alto na alcinha aqui do ponto baixo. E agora, eu vou fazer um dentro do Vzinho do ponto baixo. Aí, vai ficar desta forma aqui. Então, ele vai abrir o nosso tapete. Então, novamente, eu tenho aqui 5 correntinhas. Eu vou fazer um ponto alto em cada corrente. Lembrando que se você quiser pegar nessa alcinha de trás, você pode estar pegando também, tá bom? O meu, eu vou pegar ele por dentro da correntinha nesta carreira, para poder abrir ela mais um pouco aqui pra mim. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto dentro de cada corrente e vou ficar com um total de 5 pontinhos altos aqui agora. Então, aqui eu já fiz o meu 4º ponto alto na 4ª corrente e agora o 5º ponto alto na 5ª correntinha, ficando desta forma aqui. Agora, cheguei no meu ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo aqui na alcinha do ponto baixo, perdão, a gente vai fazer um ponto alto. E agora que a gente fez um ponto alto na alcinha do ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto dentro do Vzinho do ponto baixo.
Então, tá vendo? Em todos os pontos baixos, a gente vai ter 2 pontinhos altos. Um na alcinha e um dentro do Vzinho, tá vendo? Então, novamente, a gente tem os 5 pontos pra gente fazer, um em cada corrente. Porque a gente tá na parte reta, a gente trabalhou apenas 5 correntinhas. Então, agora eu já tô no meu segundo ponto alto, no terceiro, no quarto, e agora na quinta correntinha eu trabalho o meu quinto ponto alto, ficando desta forma aqui por enquanto. Agora eu cheguei no meu ponto baixo, vamos fazer um ponto alto na alcinha aqui do ponto baixo, e agora eu faço um ponto alto dentro do Vzinho do ponto baixo. Vai ficar desta forma aqui por enquanto. Vamos fazer essa repetição tanto na parte reta quanto na parte oval. Na parte oval, a nossa única diferença é que a gente trabalhou 6 correntinhas. Então, ao invés de termos 5 pontos altos, um em cada corrente, vamos ter 6 pontos altos, porque vamos fazer um em cada correntinha. E nos pontos baixos, vamos fazer o mesmo que a gente tá fazendo aqui na parte reta. Sempre a gente vai fazer um ponto alto na alcinha aqui do ponto baixo e depois vamos fazer um ponto alto dentro do Vzinho do ponto baixo. Então, sempre vai ter 2 pontos altos em cada ponto baixo. E em cada correntinha, um ponto alto em cada corrente. Isso vamos trabalhar por toda a volta aqui do nosso tapete. Eu vou dar uma super adiantada, então, porque é apenas uma repetição. E já retorno para a gente finalizar essa carreira e iniciar a próxima juntos, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada aqui, então, fazendo a mesma repetição que eu expliquei anteriormente. Na parte oval, onde a gente tem 6 correntinhas, trabalhamos um ponto alto dentro de cada corrente, ficando com 6 pontos altos aqui na nossa parte oval. Um para cada correntinha feita. Então, aqui eu já fiz 4 pontos altos. Na próxima corrente, eu completo o 5º ponto alto. E na próxima, o 6º ponto alto. Em todos os pontos baixos, tanto da parte reta quanto da parte oval, vamos fazer um ponto alto na alcinha do ponto baixo e um ponto alto dentro do Vzinho do ponto baixo. Então, em todos os pontos baixos, a gente fica com 2 pontos, tá bom? E para finalizar a nossa carreira, a gente vai fazer a última argolinha com apenas 5 pontos altos, porque ela faz parte da nossa parte reta. Então, aqui, como a gente tem 5 correntinhas, vamos trabalhar um ponto alto para cada correntinha aqui de base. Então, já fiz 2 pontos altos, no próximo completo 3, no próximo 4 e na última correntinha completo 5 pontos altos. Finalizados 5 pontos altos, um em cada correntinha, eu venho na terceira correntinha aqui do início e finalizo fazendo um ponto baixíssimo, ficando assim. Aqui agora, pessoal, é o seguinte, vamos fazer marcações da parte reta para a parte oval. Vamos utilizar 4 marcações. Aqui, como a nossa argolinha anterior faz parte da nossa parte reta, eu vou marcar no segundo ponto alto aqui. A gente tem um ponto alto dentro da alcinha do ponto baixo e um ponto alto dentro do Vzinho, certo? Então, eu vou marcar o primeiro ponto da minha parte reta sobre aqui o primeiro ponto alto que a gente fez dentro do nosso Vzinho. Então, a gente fez um ponto alto na alcinha, um ponto alto no Vzinho e as 5 pontos altos aqui, um em cada corrente. Então, eu marquei no ponto alto dentro do Vzinho. Aí, a gente vai contar 50 pontos para ser nossa parte reta. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, o nosso ponto de número 50 também dá em cima do ponto alto dentro do Vzinho, tá bom? Então, a gente vai marcar 50 pontos, perdão, para ser a nossa parte reta. Na parte oval, vamos ter 79 pontos altos. Para mim não contar aqui tudinho com vocês,
eu vou colocar minhas marcações aqui depois. Então, a gente vai fazer o seguinte, após marcar aqui o ponto de número 50 para finalizar a nossa parte reta, vamos contar 79 pontos altos aqui para ser a nossa parte oval. Quando a gente chegar no número 80, a gente vai colocar a nossa marcação, que será o primeiro ponto alto dos 50 pontos da parte reta. Então, a gente vai ficar dividido da seguinte forma, 50 pontos para a parte reta, 79 para a parte oval. 50 pontos para a parte reta e 79 para a oval, tá bom? Então, eu vou colocar aqui as minhas marcações e já retorno com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já coloquei aqui as minhas 4 marcações, dividindo a parte reta da parte oval. Para facilitar aqui para vocês, eu vou contar de forma diferente, mas é da mesma forma que eu expliquei para vocês colocar as suas marcações. Vamos ter 50 pontos na nossa parte reta e 79 pontos na parte oval, tá bom? Então, aqui foi onde a gente deixou aqui o nosso fiozinho após prender aqui com o nosso ponto baixíssimo na terceira correntinha. Lembra das nossas alcinhas que a gente fez na carreira anterior com 5 correntinhas e com 6 correntinhas na parte oval? A gente vai continuar com a mesma marcação. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcinhas de 5 correntinhas para ser a nossa parte reta, tá vendo? Então, eu continuei com a minha parte reta do mesmo jeito. E na parte oval, a gente continua com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alcinhas aqui. Então, a gente vai marcar da mesma forma. Então, aqui é o seguinte, eu vou contar aqui para ver se facilita para vocês colocar as suas marcações, tá bom? Aqui onde a gente está aqui com o nosso ponto em cima das 3 correntinhas. Aqui você vai marcar no ponto baixo anterior sobre o segundo ponto aqui que a gente faz no nosso ponto baixo. Em todos os pontos baixos desta carreira anterior aqui de pontos fechados, a gente fez um ponto alto dentro da alcinha do ponto baixo e um ponto alto dentro do Vzinho. Então, minha marcação será aqui dentro do ponto, onde a gente fez dentro do ponto do Vzinho, tá vendo? Então, coloquei aqui o meu ponto, a gente contou com este daqui 50 pontos. Então, eu vou contar apenas os pontos baixos aqui para facilitar. Este é o primeiro. Então, a gente conta aqui, ó, a partir deste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no de número 7, a gente coloca aqui sobre o ponto alto dentro do Vzinho, tá vendo? Então, tem aqui a primeira marcação, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sétimo, dentro aqui do ponto, dentro do Vzinho, eu coloco minha marcação, finalizando os 50 pontos da parte reta. Para a parte oval aqui, pessoal, eu vou contar a partir deste que eu marquei aqui. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no de número 10, também no ponto dentro do Vzinho, eu vou colocar aqui meu primeiro marcador para iniciar a nossa parte reta novamente. Aí, vai ficar com 79 pontos altos aqui da nossa parte oval. Marquei aqui, aí eu vou contar a partir daqui novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo ponto baixo, também a gente vai colocar o nosso marcador em cima do ponto alto dentro do Vzinho. Então, aqui a gente vai com exatamente 50 pontos aqui para ser nossa parte reta. Aí, vai sobrar exatamente 79 pontos altos para a parte oval, tá bom? Então, agora a gente vai executar aqui a nossa carreira. Então, aqui eu fechei com um ponto baixíssimo, eu vou subir com 4 correntinhas. 3 para ser equivalente ao ponto alto e uma para ser de separação. A nossa carreira agora será de espacinhos. Então, eu vou pular o próximo ponto alto e no próximo vou trabalhar um ponto alto formando aqui o meu primeiro espaço. Faço uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo faço um ponto alto. Novamente, faço uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo faço um ponto alto. Novamente, uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo, um ponto alto. Vamos fazer assim por toda a nossa parte reta. Então, vou pular um ponto alto, no próximo, faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Vou dar uma pequena adiantadinha aqui na minha parte reta, fazendo meus espacinhos, e já volto pra gente colocar as nossas marcações da parte oval, tá bom?
Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantadinha aqui, então, fazendo os meus espacinhos. Aqui, o nosso ponto alto ficou ao lado aqui do nosso marcador, tá bom? Então, contando aqui com as minhas correntes iniciais, eu fiquei com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos, contando aqui com as minhas correntes iniciais, tá bom? Então, onde eu tenho aqui o meu marcador agora, eu vou fazer uma contagem agora diferente para a gente poder fazer a nossa parte oval, para não ter o risco de embabadar ou de encubucar aqui o nosso trabalho, tá bom? Então, a partir aqui do nosso marcador, vamos contar aqui no marcador 17 pontos. E no número 18, eu vou colocar aqui a minha primeira marcação da parte oval. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No ponto alto de número 18, eu vou colocar uma marcação, que eu vou utilizar um pedacinho de fio, apenas para mostrar aqui para vocês, tá bom? No próximo ponto, eu vou colocar outra marcação. E no próximo ponto, outra marcação novamente. Então, a gente vai utilizar 3 marcações aqui agora, contando 17 pontinhos, aí no número 18, 19 e 20, a gente vai fazer aqui 3 marcações, certo? Agora, a gente vai contar 17 pontos a partir da nossa terceira marcação aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No ponto de número 18, eu vou iniciar a minha primeira marcação. Aqui no meio, a gente vai utilizar 4 marcadores. Então, não vou utilizar apenas 3, vão ser 4 marcações aqui. Então, nos 4 pontos altos, eu vou colocar aqui um marcador. Aqui eu vou amarrar para não ter o perigo de soltar. Então, aqui eu amarrei o primeiro. Se você tiver marcadores, melhor ainda você coloca aqui o marcador, que depois é mais fácil para você retirar. Então, aqui eu coloquei o segundo. Vou colocar o terceiro marcador no terceiro ponto. E no quarto ponto, eu vou colocar aqui a minha última marcação. Então, aqui no meio do nosso tapete, a gente tem 4 marcações. Então, lembrando aqui, a partir da nossa terceira marcação aqui que a gente fez, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí, no número 18, 19, 20 e 21, a gente vai colocar aqui um marcador em cada um dos pontos aqui. Então, ao todo, a gente coloca 4 marcações. Contamos 4 marcações aqui, vamos contar 17 pontos a partir aqui do primeiro ponto ao lado da nossa quarta marcação. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No ponto de número 18, vamos colocar aqui a primeira marcação. Aqui, a gente vai utilizar 3 marcações aqui agora. Então, aqui é minha primeira marcação. No próximo ponto alto, a segunda marcação. E no próximo ponto, a gente vai utilizar a nossa terceira marcação aqui da parte oval. Então, aqui no próximo ponto, eu coloco aqui o meu terceiro marcador. Então, aqui, pessoal, a nossa parte oval ficou desta forma aqui com as nossas marcações. Vamos utilizar esses 3 pontos que a gente marcou aqui no começo, a gente vai fazer um ponto alto, a gente não vai pular o ponto de base, vai fazer uma correntinha. Aí, vem no pontinho que tá marcado, faz o ponto alto, uma corrente. Aí, faz o ponto alto sem pular o ponto de base. Então, onde a gente colocou aqui as nossas marcações, a gente não vai pular o ponto de base. Em todo o restante aqui, a gente vai fazer igual a gente fez aqui no início. Vou deixar uma foto aí com marcadores para vocês facilitarem aqui na visualização, tá bom? Então, após fazer o de número 22, eu faço uma corrente, pulo esse ponto que tá marcado, no próximo faço um ponto alto. Aí, faço uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo faço um ponto alto.
Faz uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. A gente vai fazer assim até chegar nos 3 primeiros marcadores. Então, a gente vai fazendo um ponto alto, uma corrente, pula um ponto alto de base. Uma corrente, pula um ponto, no próximo faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo ponto, dando o primeiro ponto aqui da nossa primeira marcação, tá vendo? Então, aqui agora, eu não vou pular ponto de base. Eu vou fazer uma corrente e no próximo ponto, que é o segundo ponto que tá marcado, eu faço um ponto alto sem pular o ponto alto de base. Aí, eu faço uma corrente, venho no próximo ponto sem pular e faço um ponto alto. Assim, a gente vai ficar com 3 pontos altos assim, um do lado do outro, sem pular o ponto de base. Agora, eu faço uma corrente e pulo um ponto alto de base. No próximo, faço um ponto alto. Então, aqui eu vou retirar os meus marcadores para vocês verem aqui como que vai ficar. Então, aqui onde eu coloquei as minhas 3 primeiras marcações, a gente faz ponto e não pula o ponto de base. Sempre a cada ponto alto a gente faz uma correntinha de separação. Mas nos 3 pontos que eu marquei, eu não pulei o pontinho de base, tá vendo? Então, agora a gente vai fazer uma correntinha, pula um ponto alto de base, no próximo faz um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo faço um ponto alto. Novamente, faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Vamos fazer uma corrente pulando um ponto de base, no próximo faz um ponto alto, até chegar aqui nos nossos 4 marcadores. Então, a gente vai fazendo um ponto alto, uma corrente, pula um ponto alto de base. Fez o ponto alto, faz uma corrente, pula um ponto alto de base. Novamente, faz uma corrente, pula um ponto alto de base e cheguei aqui na minha primeira marcação dos 4 marcadores que a gente colocou aqui no meio do nosso tapete. Então, aqui eu faço um ponto alto e faço uma correntinha. Aqui eu vou retirar a minha primeira marcação aqui que eu coloquei. Aí, eu venho no próximo ponto, que é o segundo ponto da nossa marcação, e trabalho um ponto alto sem pular o ponto de base. Então, eu vou retirar aqui o meu segundo marcador. Então, aqui eu não pulei o ponto. Faço uma corrente, venho aqui na minha terceira marcação e faço um ponto alto novamente, sem pular o ponto de base. Então, fiz um ponto alto, sem pular e por enquanto ficou assim. Agora, eu faço uma correntinha, venho aqui na minha quarta marcação e trabalho um ponto alto sem pular o ponto de base. Então, aqui no meio do nosso tapete, vamos ter os 4 pontinhos altos sem pular o ponto de base, tá vendo? Então, aqui, agora, a gente volta a pular um ponto de base até chegar nos nossos 3 marcadores aqui. Então, agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. Aí, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. Para facilitar aqui para vocês, eu vou contar aqui de forma diferente. A partir aqui do primeiro que a gente fez 22, a gente tem a nossa marcação aqui, certo? Então, se aqui eu tenho 22, eu tenho 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Aí, 30 pontos altos, a gente sempre faz pulando um ponto de base. Aí, o de número 31, 32 e 33, a gente não pula ponto, tá vendo? Aí, dando de número 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, a gente pula o ponto. Já no número 42, 43, 44, 45, a gente não pula ponto de base, tá vendo? Não é difícil de fazer não, viu, pessoal? É bem fácil. Então, a gente volta a pular o ponto de base até chegar nos 3 pontos altos ali, onde neles a gente não vai pular ponto. Então, é bem simples, a gente vai fazer apenas essas 3 alterações aqui. A gente faz um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto, um ponto alto, uma corrente, pula um ponto de base. E faz um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente, pula um ponto de base. No próximo, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base. No próximo, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base. No próximo ponto, deu no primeiro ponto aqui das nossas 3 marcações. Então, aqui nesses 3 pontos, agora a gente não pula o ponto de base. Então, vou retirar aqui meu primeiro marcador, faço uma corrente, venho no segundo ponto alto aqui, que é o próximo da nossa segunda marcação,
Vou retirar aqui o meu segundo marcador. Faço agora uma corrente, venho no próximo ponto, que é a nossa terceira marcação aqui, e trabalho um ponto alto. Então, as nossas alterações, ficaram essas 3 alterações aqui agora. A primeira são os 3 pontos altos aqui sem pular o ponto de base. A segunda alteração são os 4 pontinhos altos aqui sem pular o ponto. E a nossa terceira alteração são esses 3 pontos que a gente faz aqui sem pular o ponto de base. Agora, a gente volta a trabalhar uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. Faz uma corrente, pula um ponto de base, no próximo um ponto alto. Assim, a gente vai fazer até chegar na nossa outra marcação da nossa parte oval, tá bom? Então, em toda essa parte aqui, a gente faz um ponto alto, uma corrente, pula um ponto de base. Um ponto alto, uma corrente, pula um ponto de base, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantadinha até chegar aqui, e quando eu chegar aqui, eu volto pra gente marcar a parte oval juntos aqui novamente, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui, então, fui fazendo sempre um ponto alto, uma corrente, pulando um ponto de base. Um ponto alto, uma corrente, pulando um ponto alto de base. Aqui a gente vai fazer as nossas 3 alterações novamente, igualzinho a gente fez do outro lado, tá bom? Então, a gente vai utilizar 3 marcações para a gente poder fazer aqui a nossa primeira alteração. Vamos utilizar 4 marcadores para a gente poder fazer a nossa alteração aqui do meio e 3 marcações para a gente fazer aqui do outro lado, igualzinho eu expliquei para vocês do outro lado, tá bom? Então, a partir aqui do nosso ponto, a gente finaliza a nossa parte reta, a gente vai contar este ponto que tá com o marcador como primeiro ponto. Então, a gente vai contar 17 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos. No ponto de número 18, eu vou colocar aqui minha primeira marcação. Então, aqui eu vou colocar o meu primeiro marcador, certo? Aí, eu vou vir no próximo ponto, vou colocar a minha segunda marcação. Venho no próximo ponto, coloco aqui a minha terceira marcação. Então, nesses 3 pontos aqui, a gente não vai pular o ponto de base. Vamos contar a partir do primeiro ponto alto ao lado da terceira marcação. A gente vai contar 17 pontos novamente. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No ponto de número 18, eu vou colocar aqui o primeiro marcador dos 4 que a gente vai fazer aqui do meio, tá bom? Então, aqui eu vou colocar minha primeira marcação. Aqui eu vou amarrar para não ter o perigo de soltar. No próximo ponto, eu vou colocar aqui o meu segundo marcador. Lembrando que aqui no meio a gente vai colocar 4 marcadores, igualzinho a gente fez do outro lado. Então, aqui é o segundo marcador. No próximo ponto, eu coloco a minha terceira marcação. Viu, soltou? Deixa eu colocar aqui. Após colocar aqui a terceira marcação, no próximo ponto a gente vai colocar o nosso quarto marcador aqui. Coloquei aqui as minhas 4 marcações, a gente vai contar 17 pontos altos novamente, para a gente poder colocar 3 marcações ali do outro lado. Então, eu vou contar a partir aqui do quarto marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí, no ponto de número 18, a gente vai colocar aqui o primeiro marcador dos 3 que a gente vai colocar aqui deste lado. Então, coloquei aqui minha primeira marcação. No próximo ponto, vou colocar a minha segunda marcação. E no próximo ponto, eu vou colocar a minha última marcação. Então, aqui, lembrando, a gente vai fazer 3 alterações igualzinho a gente trabalhou do nosso outro lado, tá bom? Então, aqui, ficamos com os seguintes pontos. Entre a nossa primeira marcação aqui, a gente contou 17 pontos. Aí, no número 18, 19 e 20, a gente colocou os 3 primeiros marcadores. A partir aqui do primeiro ponto alto ao lado da nossa terceira marcação, a gente já conta 17 pontos e marca 4 marcações aqui para o meio. Marcou 4 marcações, a gente conta a partir deste primeiro ponto ao lado da quarta marcação, 17 pontos e marca 3 pontos aqui novamente.
Então, onde a gente colocou essas marcações aqui, a gente não vai pular o ponto de base. A gente faz um ponto alto, uma corrente, vem no próximo ponto, faz um ponto alto. Faz uma corrente, não pula ponto, vem no próximo, faz um ponto alto. Faz uma corrente, não pula ponto, vem no próximo, faz um ponto alto. Então, onde a gente colocou essas 3 alterações aqui, a gente não vai pular o ponto de base. E em todo o restante, a gente faz igual a gente fez anteriormente. A gente faz uma correntinha e pula um ponto de base aqui, que aqui a gente tem o nosso marcador. No próximo, a gente faz um ponto alto. Aí, a gente faz uma corrente, pula um ponto de base, no próximo, faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Então, apenas onde a gente colocou aqui as nossas marcações, a gente não vai pular o ponto de base. Então, eu vou fazer aqui apenas a primeira marcação junto com vocês. Então, vou dar uma pequena adiantadinha aqui, fazendo um ponto alto, uma corrente, pula um ponto de base, um ponto alto, uma corrente, pula um ponto de base, faço uma corrente, pula um ponto de base. Aqui eu cheguei na minha primeira marcação das 3. Então, eu faço um ponto alto, agora eu não vou pular ponto de base. Eu faço uma corrente, venho no próximo ponto da segunda marcação, faço um ponto alto sem pular o ponto de base. Aí, eu faço uma corrente, não pulo o ponto, venho aqui na minha terceira marcação e trabalho um ponto alto. Então, aqui, eu vou tirar minhas 3 marcações para mostrar para vocês. A gente faz um ponto alto, uma corrente, mas não pula ponto de base, tá vendo? A partir aqui da nossa primeira marcação, onde a gente fez aqui nos 3 pontos, a gente volta a pular o ponto de base. Faz uma corrente, pula um ponto de base, faz um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. E assim a gente vai fazendo até chegar nos nossos 4 marcadores. E chegando nos 4, vai dar certinho aqui o ponto alto em cima aqui do nosso primeiro marcador. Vou apenas mostrar aqui para vocês. Então, eu fiz um ponto alto, uma corrente. Faço um ponto alto, pulo um ponto de base, venho aqui e faço meu ponto alto, que dá certinho no nosso primeiro ponto aqui dos 4, tá vendo? Então, nesses 4 pontos, eu já fiz aqui o meu primeiro. A gente não vai pular ponto de base. Eu faço uma corrente, venho aqui no próximo pontinho ao lado, faço um ponto alto. Aí, eu faço uma corrente, vou tirar aqui a minha marcação para me mostrar aqui para vocês melhor os pontos. Então, venho no próximo ponto, faço um ponto alto sem pular o ponto de base. Aí, eu faço uma corrente, vou retirar aqui a minha marcação para mostrar aqui para vocês certinho. Então, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Assim, a gente fica com os 4 pontinhos altos juntinhos, sem pular o ponto de base, tá vendo? Agora, a gente volta a pular. E quando chegar lá nas nossas 3 últimas marcações, a gente faz igual eu mostrei aqui do outro lado, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, e fiz as minhas 3 alterações, igualzinho eu expliquei pra vocês anteriormente. A gente faz a primeira alteração aqui nesses 3 pontos aqui, onde a gente fez um ponto alto, uma corrente, não pula ponto de base, fazendo um conjuntinho de 3 pontos. A segunda alteração são os 4 pontinhos que a gente faz aqui sem pular o ponto de base. E a terceira alteração são os 3 pontinhos aqui, certo? Então, por todo o restante, a gente faz um ponto alto, uma corrente, pula um ponto de base. Um ponto alto, uma corrente, pula um ponto de base. Vai dar certinho aqui a nossa contagem de pontos, tá bom? Então, fiz o ponto alto, faço uma correntinha, venho agora na terceira correntinha aqui, deixando uma para ser de separação, e finalizo aqui fazendo um ponto baixíssimo, certo? Eu vou deixar a foto aí para vocês verem de como que ficou o nosso tapete por enquanto. E eu vou encerrando a nossa segunda videoaula por aqui e volto na terceira videoaula para a gente poder fazer a nossa carreira de pontos fechadas, a de meio ponto alto e trabalhar o nosso biquinho final depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado até aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!